Isso, vou recomeçar. Caso E abaixa esse som. esteja por vir, me reconheça ali, O pessoal tá em um entrando. domingo de sol, ou um dia qualquer. Respondeu ele que Me vai leve a um lugar distante, me ajude a carregar. Salve, salve, boa noite a todos que estão aqui, a galera tá entrando. Eu vou falar umas coisinhas para vocês rapidinho, tá? Enquanto as meninas se preparam e daqui a pouco elas vão entrando. Pode vir chegando, meu nome é Débora do Nascimento, eu sou editora da Oriqui, junto com o Daniel, tá? Para quem não conhece a gente ainda, nós somos uma editora independente, com foco em literatura negra e literatura marginal e periférica. Marginal no sentido de um público que é efetivamente excluído do mercado editorial, tá? E isso inclui pessoas trans, mulheres negras principalmente, homens negros, enfim, LGBTQ+, toda essa galera aí. E a gente preza muito por uma alta qualidade literária. Então a gente foca muito no trabalho, né, desses textos e trabalha junto com os autores em busca de uma qualidade literária. A gente vai ter uma live agora, né? A galera tá entrando, as meninas estão preparando. E a live vai ficar disponível por 24 horas nos stories, tá? Então, se vocês curtirem, divulga pra galera, manda pros amigos. E a gente vai estar atento aqui às perguntas e vai bater um papo com vocês, tá? A live o tema da live é como o racismo estrutural se manifesta na academia e qual o seu impacto nas produções acadêmicas, tá? Vai rolar uma reflexão sobre o uso da linguagem como forma de opressão e manutenção de poder. Eu vou chamar aqui para entrar na live a Laurence Alves, tá? E depois ela chama a Heloísa da Costa. A Laurence é cozinheira, bacharel em História pela UERJ, mestra em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz, doutora em Administração, Nutrição e Saúde pela UERJ, está concluindo agora o bacharelado em Gastronomia pela UFRJ, é professora também dos cursos de Nutrição e Gastronomia da Estácio de Sá e desenvolve estudos e pesquisas sobre cozinha afrodiaspórica, tá? Laurence, pode entrar, vem para cá. Oi. Olá! Tá me ouvindo bem? Laurence, tô ouvindo bem. A galera tá ouvindo bem a Laurence, gente? É verdade, se puder sinalizar aí, por favor. Se alguém tiver com algum problema de áudio, alguma questão com a imagem também, vocês podem falar com a gente, que a gente vai tentando ajustar aqui, tá? Hoje a gente percebeu que o Instagram tá com algumas instabilidades, mas a gente vai fazer o possível para ser uma live bacana. Tá bom? Então eu vou sair para a Heloísa poder entrar. Laurence apresenta a Heloísa, quer que eu apresente? Pode apresentar? Pode deixar que eu apresento. Tá bom, então. Parece... Beijos para vocês. Vou ficar aqui assistindo, tá bom? Tá Até bom. mais. Beijinho. Oi, gente. Eu de novo. Deixa eu só pegar minha cola aqui, que eu esqueci desse processo de apresentar a Elô. Eu vou chamar ela e aí a gente começa. Achei. Deixa eu chamar a Elô. Ah, obrigada. Então, tô chamando a Elô. Oi, Elô. Aproveitar para apresentar a Elô. A Elô é mestre em Relações Étnico-Raciais pela Cefet. Graduada em Letras pela FRJ. Pesquisadora nas áreas de Relações Raciais, Sociais, Linguagem, Letramento Racial, Racismo e Educação. Professora de Língua Portuguesa e Literatura. Analista de Desenvolvimento e de Ações Afirmativas e Treinamento em Empresas, no Instituto Identidades do Brasil, IDBR.
É isso. E aí agora a gente vai Parece começar a muita nossa coisa, mas não é não, gente. é coisa pra caramba. É só Ah, um monte faltou de nome também, você não bonito. colocou. É, você não colocou, mas eu vou acrescentar. A Elô também é protagonista do documentário A Pedra, e que é Ah, maravilhoso. é Quem não lindíssimo. assistiu ainda assista. É incrível. Na verdade, dizer que eu sou protagonista é porque estamos contando três histórias, né, nesse filme. Então, somos eu, o professor Beto Borges, lá do Cefet, e o Adelson e a família dele. E a gente conta três histórias sobre racismo e educação. Para mim é um privilégio poder estar com essa galera contando a minha história também, que é mais uma no meio das outras, assim. Foi um processo bem bacana. Sim, é lindo. O documentário é maravilhoso. Então, como a Débora já anunciou, a gente vai começar o nosso bate-papo, né? E vamos tentar, de fato, seguir essa linha do bate-papo, tanto eu quanto a Elô conversamos aí para a gente fazer uma coisa bem, bem leve. Quem tiver perguntas na medida do processo que a gente for falando, podem fazer aí. E eu vou tentar aqui pegar tudo para responder. A gente depois deixa um espaço para perguntas. É, E aí, pensando nesse tema, né, como é que o racismo estrutural ele se manifesta dentro da nossa produção acadêmica preta, dentro das nossas trajetórias dentro da academia, né? Quando o Daniel, um dos editores do Oriqui, me chamou para fazer essa live, me falou assim, pensa aí e tal. E aí eu tô há um tempo já com essa inquietação e querendo falar sobre isso. E falou para eu pensar em alguém, e eu pensei, lembrei do nome da Elô, maravilhosa. E aí, imediatamente, me vieram algumas questões, né? Que eu até compartilhei com ela. E aí, começando pela primeira, que eu queria comentar, e depois a Elô comenta também, eu comecei a pensar sobre linguagem e racismo e como é que as nossas produções acadêmicas são sistematicamente desqualificadas dentro desse universo acadêmico. Essa questão, ela me veio mais forte, ela sempre esteve aqui dentro, mas acho que ela veio mais forte quando eu comecei a ler o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Deixa eu mostrar para quem não conhece. Eu tenho feito essa prática de divulgando o livro. Gente, leiam esse livro, porque ele é muito maravilhoso. Eu ainda não terminei, inclusive, mas estou lendo. Quando eu peguei esse livro, foi recente, eu tive acesso a esse livro, infelizmente, agora em fevereiro, que eu fui para Salvador. E aí eu li na casa da minha amiga Angélica Ferraris. E aí eu comecei a ler e só consegui pensar, por que que ninguém me deu esse livro para ler quando eu estava fazendo doutorado? Porque tem várias questões ali que seriam muito reconfortantes. Porque a gente sente e passa por coisas que a gente nem percebe, né? E aí, logo no início do livro, nos dois primeiros capítulos, tanto quando ela vai falando sobre a questão do silenciamento e usa a metáfora da escrava Anastácia para falar de silenciamento e tal, que é muito bacana, porque nós somos sistematicamente silenciados, né, em diversos lugares e na academia não seria diferente. E isso é um processo extremamente doloroso, né? Mas tem um ponto que ela fala no segundo capítulo, que aí, para mim, é a chavezinha que me fez pensar em tudo isso, é como existem algumas palavras chaves, que eu vou chamar até agora de gatilhos, e que vão desqualificando o que a gente faz, sem nem. Às vezes as pessoas não têm certeza até que ponto se dão conta ou não, mas isso a gente pode discutir. Eu desenvolvi uma pesquisa de doutorado no programa de pós-graduação em alimentação, nutrição e saúde, na UERJ. Tem muita gente que acha que eu sou nutricionista, mas eu não sou nutricionista, embora eu seja doutora em nutrição. E aí, o meu tema é sobre candomblé, né, cozinha de santo, e era um tema totalmente diferente do universo, tá? Dentro de um programa de pós-graduação de nutrição, falando sobre isso, o meu trabalho era um trabalho atípico, assim. Mas também, o que eu sentia o tempo inteiro era uma certa
uma desqualificação como se meu trabalho não fosse científico. E aí a Grada faz um paralelo, assim, de palavras, né? Ela vai falar sobre conhecimento e mito do universalismo, né? O mito do universal, da universalidade. E quando a gente está falando de produção acadêmica, que é uma estrutura branca, eurocêntrica, existe esse advogar do universal, né? Ciência é universal. Só que essa construção de universal é branca e ninguém discute isso. Isso é feito de uma maneira muito sutil e muito problemática. Então, ela coloca assim palavras que fazem essa diferenciação entre o trabalho deles e os nossos trabalhos. Então, universal e específico, objetivo e subjetivo, neutro e pessoal, racional e emocional, imparcial e parcial. Eles têm fatos. Nós temos opinião. Eles têm conhecimento. Nós temos experiência. Então, assim, Peraí, tá falhando a luz aqui. O que eu percebi é que meu trabalho sempre era colocado nesse lugar da experiência, do eu vou contar como é que e esse tipo de coisa são ferramentas para colocar o nosso trabalho num lugar de menos científico, num lugar que não é o mesmo lugar para dizer exatamente aonde é esse lugar, que não é o lugar dessa academia branca e universal. E aí eu tinha esse incômodo dentro de mim, mas não conseguia verbalizar. E quando a Grada coloca isso, eu só consegui pensar assim, mano, é isso, sabe? É isso que eu tava passando e sentindo o tempo inteiro e não conseguia verbalizar. E aí, nesse ponto, aproveito aí para falar, compartilhando experiência e agradecer a figura do professor Roberto Borges, que foi, assim, para mim, incrível, porque ele estava tanto na minha banca de qualificação quanto de defesa, e ele me ajudou muito, assim, me deu muito suporte, e eu me lembro, uma fala dele que foi fundamental foi, se você fundamentar e disser de onde você está falando, com quem você está conversando, você pode dizer o que você quiser. E aquilo foi extremamente empoderador para eu seguir com a minha pesquisa, acreditar na minha pesquisa e concluir o meu trabalho. Enfim, e aí, Lu, o que você quer comentar sobre isso, sobre linguagem, racismo, como é que nossos trabalhos vão sendo desqualificados? Olha, várias coisas. Boa noite, primeiro, para todo mundo. Se por acaso não estiverem me ouvindo bem, me sinalizem, tá? Lu, você falou várias coisas que são... E aí, se a gente for perguntar para outras mulheres e outros homens pretos também que estiveram nesse ambiente acadêmico, a gente vai ter algumas histórias bem parecidas, né? Então, a gente tem vivências que são coletivas. Quando a gente está pensando na racialização das nossas experiências, a gente está falando de experiências que são coletivas. Então, é claro que eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que fez um mestrado no Cefet, um mestrado em Relações Étnico-Raciais, e que o Cefet é um mundo paralelo, tá? Esse programa de mestrado é um mundo paralelo. Então, eu me considero uma pessoa, nesse sentido, até privilegiada, porque eu estudei com o professor Roberto Borges, eu estudei com outros professores que têm uma outra postura acadêmica, que têm uma outra maneira de enxergar o que é academia e o que a academia pode ser. E eu pude, além disso, não só pelos professores, mas estudar com turmas majoritariamente negras. Então, o mestrado no Cefet é a proporção inversa, né? Eu estudei numa turma em que a gente tinha, sei lá, 2 pessoas brancas e 30 e cacetada de pessoas negras. Então, eu estou num mundo paralelo mesmo, eu estou falando de uma outra realidade. Mas eu sou uma pessoa que revisa texto acadêmico. E esse processo de revisão também é majoritário para pessoas negras. E revisar textos acadêmicos fez também com que eu conhecesse realidade de outras pessoas que estavam na pós-graduação e como aquilo era doloroso para elas. Também é importante pontuar que, embora o Cefet fosse um mundo paralelo, é claro que nem tudo é o mar de rosas e que tudo está maravilhoso e que a gente não teve conflitos, porque mesmo sendo um ponto fora da curva, a gente está no espaço acadêmico dentro de um centro tecnológico, né? Então, a gente é um programa de relações étnico-raciais dentro de um centro tecnológico, que é ocupado majoritariamente por alunos negros e alunos brancos e professores brancos.
Mas eu tenho também experiências que são anteriores à minha entrada para o Cefet, e eu sempre pontuo o Cefet como um ponto importante na minha vida, porque ter estudado com outros alunos negros, com outros pós-graduandos negros, mestrandos negros e doutorandos, alguns que faziam aulas como ouvintes, e ter estudado com alguns professores, como foi o professor Roberto, como foi a professora Fátima Lima, por exemplo, foi extremamente empoderador para mim, porque eu fiz letras na UFRJ. Eu entrei na UFRJ em 2007. E em 2007 eu ainda não era uma pessoa que tinha muito letramento, sabe? Racial. Assim, a gente não conversava muito, não se falava muito. E a minha vida acadêmica na UFRJ foi extremamente violenta. E muitas coisas eu não sabia. Eu nunca gostei daquela faculdade, eu nunca entendi por que eu não gostava de lá. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não gostava, mas eu achava que o problema era eu. Eu falava, cara, eu não gosto daqui, eu não suporto aquele lugar até hoje, tá? Para falar, eu falo isso assim, as pessoas se assustam. Mas eu nunca soube explicar por que eu não gostava de lá. Eu achava que, sei lá, de repente eu não gostava do curso, ou que eu não gostava dos professores, ou porque ir para a ilha era difícil, e sempre tinha alguma coisa que era esquisita. E quando eu saí de lá, que eu fui adquirindo alguns conhecimentos, que eu fui entendendo algumas coisas, eu comecei a nomear o que eu sofri lá dentro, o que eu passei lá dentro. Então, a minha experiência acadêmica da graduação, por exemplo, fez com que eu retardasse a minha entrada no mestrado em muito tempo. Eu me formei em 2011 para 2012, eu só entrei no mestrado em 2017. Isso porque eu não tinha nenhuma pretensão de entrar na academia de novo. Eu sempre disse que eu não voltava mais. E aí, eu tenho uma amiga que é a Juliana Corrêa, que está aí, do Baúbazinho, que ela é maravilhosa. E aí, a Juliana ela sempre foi uma parceirona nossa lá de um projeto que a gente desenvolvia numa escola que fui estagiária e depois voluntária na Vila Cruzeiro, que era um projeto de leitura negra infantil para as crianças de um CIEP. E ela sempre ia lá participar. E ela falou assim, olha, Lu, isso que você está fazendo aqui é muito bom e isso super dá uma pesquisa de mestrado. O Cefet está com o mestrado aberto, não sei o que você acha de fazer. Eu falei, pô, eu acho que eu não vou, não. Eu não quero isso, não. Ela falou, Eloa, o que vai acontecer é que alguém vai ver que isso aqui é muito bom, vai escrever uma pesquisa com o que você faz e vai ganhar um título em cima do que você faz. E se é para ganhar um título, que seja você. E aí a Juliana é a grande culpada de eu ter voltado para a academia. Mas ainda tinha muito essa, que é ótimo, né? Uma culpa ótima. Eu sempre falo disso com ela. E aí eu voltei para a academia nesse processo de, caramba, tô aqui de novo. Como é que vai ser, né? E aí eu entrei para o Cefet, que foi uma outra relação. E mesmo sendo outra relação, é importante a gente entender que o espaço acadêmico é um espaço branco, a academia é branca, é uma estrutura branca de saber, né? Tanto que a gente tem cursos específicos. Então, quem é doutor, pós-doutor, as pessoas sabem muito de uma coisa, né? Se a gente for pensar na nossa cultura como pessoas negras, a gente está falando de um outro tipo de conhecimento, de uma outra forma de pensar o mundo. Então, é branca, as relações de poder, elas se colocam o tempo inteiro, as tensões de poder, as tensões de hierarquia. Não importa que você esteja, muitas vezes, num programa de relações étnico-raciais e que você saiba muito mais daquele tema que você tá estudando do que, muitas vezes, o seu orientador ou do seu professor, as relações hierárquicas aparecem. Então, e tem uma coisa que eu ouvi muito, não só no Cefet, mas também participando de outros eventos e tal, foi a questão de isso é muito militante. Então, a gente precisa fazer ciência. Cara, eu sou uma mulher negra na academia, sabe? Não dá pra. Como eu sou não militante? Olha, agora eu vou me despir do que eu sou como uma mulher negra. Eu fui anotando as palavras que você falou do esquema da grada, e aí eu tô pensando nisso, porque dentre essas palavras, se a gente fosse ampliar o esquema dela, vai entrar a palavra que o texto está muito militante, vai entrar o militante. Tá panfletário. Quando não quer falar militante, fala panfletário. O seu texto está panfletário. Não tem como eu não ser panfletária. A minha vivência naquele espaço vai ser determinada por eu ser uma mulher negra. Vai depender de mim entender o que eu faço com isso. Mas eu já não entro num espaço acadêmico para produzir conhecimento, assim como outras pessoas que produzem, sendo vistas da mesma maneira. Eu tenho que provar que a minha pesquisa é uma pesquisa várias vezes. Eu tenho que provar que o que eu estou falando sobre apropriação de conhecimento, sobre expropriação, sobre tudo que é de uma estrutura branca para a estrutura negra, eu não estou falando só do processo de escravização, mas da colonização como
um processo mais amplo, eu tenho que provar o tempo inteiro que aquilo não é militância, aquilo é ciência. Aquilo é fato, que aquilo não é opinião. Não é uma opinião minha que a cultura branca europeia roubou quase tudo do que a gente tem e se aproveitou disso. Isso não é isso. E eu falar isso do meu lugar e que inclusive roubou a minha subjetividade e a sua subjetividade, que a gente tem que lutar ainda a duras penas a reconstruir isso de uma outra maneira. Eu falar isso não posso ser militante, porque e eu também não posso não ser militante, porque a minha vida é militância, a sua vida é militância. Eu tenho que estar o tempo inteiro provando coisas, mesmo quando eu não quero. Infelizmente, a estruturação racial que a gente vive hoje obriga a gente a ser militante, de alguma maneira, a existir. Eu sou uma mulher de 32 anos. Ser uma mulher negra de 32 anos pós-graduada no Brasil, isso é militância, mesmo que eu não quisesse falar de racismo. Sabe? E aí, quando alguém vem e fala assim, olha, a tua pesquisa está pouco científica, ou a sua pesquisa está muito panfletária, ou a sua pesquisa está muito apelativa, parece que você está falando uma coisa que vem de outro mundo. Mas assim, como é, então, que eu tiro tudo isso que eu estou vivendo, que inclusive para eu sentar e ler um capítulo, eu tenho que fazer várias outras coisas que um monte de gente que está aqui dentro não faz, e esqueço que eu tenho uma estrutura de vida que é completamente diferente, que foi alguém que criou, não fui eu. E vou deixar isso para lá, porque senão meu texto fica militante. Né? Então, pensar sobre como, quando chamam, eu gosto de essas coisas da substituição, né? Porque o racismo é uma coisa que ele vai se refinando com o tempo. Então, a gente muito provavelmente não vai ouvir mais na faculdade essa coisa do macaco, e não que a gente esteja livre, mas não vai ouvir aquela macaca está produzindo, mas a gente ouve que, olha, tem que dar uma olhada porque isso aqui é empiria. Isso aqui não é prática, isso aqui não pode ser comprovado cientificamente. Isso aqui não pode ser. Tudo que a gente faz, inclusive, e experiência é ciência, né? Graças a Deus a Bell Hooks existe e ela fala disso. E aí tudo que a gente tem que fazer precisa ser o tempo inteiro comprovado, precisa ter alguém que vai nos dar um aval de falar assim, olha, não, o selo científico de alguma pessoa branca para dizer isso para a gente, né? Como se a nossa experiência também não fosse científica, porque a gente está falando de uma experiência sistematizada, e se isso não é científico, eu não sei o que é também, né? Então, eu me estendi um pouco, mas para entender como a gente nessa relação, você num curso de nutrição, eu inicialmente das letras e depois na área de humanidades e educação, pensar como a gente está passando os mesmos tipos de opressões, né, os mesmos tipos de situação, e que a academia mostra para a gente o tempo inteiro, e linguagem a gente não considera só as palavras, né? Linguagem eu considero qualquer coisa passível de se abstrair discurso e significado. Como a academia está falando para a gente o tempo inteiro, olha, aqui não é para vocês. Esse não é o lugar de vocês. Não era para vocês estarem aqui, o que vocês estão produzindo não é científico. A pesquisa de vocês tem que ter muito mais autor do que a pesquisa do fulano, que às vezes não tem. Então, a gente tem que ler, porque se a gente quer também trazer as nossas referências, que são, se eu quero colocar uma grada quilomba na nossa pesquisa, a gente tem que ler umas 10 brancas e depois botar ela, para justificar por que eu estou usando a grada. E que ninguém fala isso, eu só coloco lá Simone de Beauvoir e tá tudo certo. Tá bonitão. Mas se eu falasse, não. Você sempre tem que conversar com o branco, porque no fim das contas é ele que legitima a cientificidade da sua pesquisa. Porque se você só chegar com a grada quilomba, eu não tô afim. Ou então se você usar palavras que a academia não está acostumada, porque fazem parte de um outro repertório, não, olha, você está levando isso, aí é a subjetividade, é trazer para uma linguagem muito específica e tal. A gente correu a vida inteira de descobrir o que significava um monte de coisa do vocabulário deles. Mas aí quando a gente coloca o nosso, é a gente que está mudando a regra, é a gente que está falando difícil, é a gente que está deixando de ser científico. Isso não é epistemológico, né? Mas vamos caminhando só para eu não me ater muito nisso. Não, beleza. Não, foi ótimo, assim, várias questões. Enquanto a gente estava falando, eu estava aqui acompanhando alguns comentários, né? E aí, e algumas coisas que você falou, eu fiquei pensando muito que a gente é fundamental que a academia entenda que a nossa produção parte de um outro, né? Entenda e reconheça que eles construíram uma coisa que é o centro e que a gente está falando a partir da margem, da periferia. Então, não dá para querer estabelecer os mesmos paralelos. Tem que
Tem que Sim. voltar algumas casinhas, parar e ouvir, escutar e não querer sistematicamente ficar impondo o que que a gente tem que fazer. Mas, enfim, isso É. é E tem um. uma outra relação também que a academia que faz, a academia né, e essa estrutura branca que faz o jogo, faz a regra do jogo. E Uhum. aí, em algum momento, falaram pra gente assim, olha, se vocês aprenderem a falar desse jeito, se vocês lerem fulano, 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 vocês estão no jogo. Isso é uma balela pra gente, porque a gente conhece aí pessoas que são doutoras, que se lascaram a vida inteira e que não é garantia de nada pra gente. Não é porque quando eles veem que a gente está chegando, e eu gosto de uma fala da Helena Teodoro que é maravilhosa, que ela fala, eles têm medo da gente porque a gente sabe o que eles sabem e a gente sabe um monte de coisa que eles não sabem. E aí é muito isso, porque quando a gente está achando que está chegando perto, eles mudam a regra. Porque é justamente isso. Então, não, como é que vocês estão chegando? Como é que agora vocês também estão produzindo um monte de artigo, publicando em revista Qualiza 1, vocês estão fazendo dissertação e tese premiada? Não, tem alguma coisa errada. Então, aí você vai mudar o sarrafo, porque, né, esse sarrafo que eles criam, que é para a gente sempre ter uma sensação de que a gente nunca vai conseguir chegar, porque a gente nunca vai estar lá. Que, na verdade, é uma regra que é arbitrária e que funciona para quem está a fim de continuar no mesmo lugar, né? Vou aproveitar esse gancho e inverter um ponto aqui da ordem dos que eu marquei, já que a gente está falando dessa questão da regra e de como funciona. Quando eu penso em linguagem e produção acadêmica, eu penso muito num processo de formatação, né? Uma vez eu vi um professor falando que ele era deformado acho que era um professor da geografia. Ah, eu sou deformado em geografia. No sentido, porque ele, na verdade, tentava fazer uma produção e um trabalho que, em termos de estrutura, de linguagem, não respeitava essa formatação da academia. Porque a academia tem palavras-chave, então, e tem as palavras da moda também, né? Tem. Em algum tempo é agenda, em algum tempo não sei o quê, enfim, essas palavras elas vão mudando. E Agora é necropolítica. necropolítica, né? Tá super na moda. Vamos uma live só sobre palavras que estão na moda. Assim como em outros lugares também tem, se a gente pensar aí, Sim, sim. relação tóxica, né? Tal coisa é tóxica, enfim, também são as palavras da modinha. E aí tem uma linguagem da academia e que quando vai ao passar do tempo da formação acadêmica, né? Então você faz a graduação, aí algumas pessoas ainda fazem especialização, mestrado, doutorado. Quando você vê, você está tão incorporado naquela linguagem, naquele jeito de falar, naquele ethos acadêmico, que você não consegue nem mais se comunicar, né? E aí eu participei de um concurso ano passado, e aí na hora de escrever meu memorial, eu estava justamente, a louca, resolvi fazer uma crítica a isso no memorial, a maluca, né? Óbvio Não que eu vai não arrumar passei. nada. Você falado, né? Enfim, aprendi. Fica a lição, né? Comporte-se direitinho para alguma coisa. E aí eu coloquei uma expressão que é o que eu gosto muito, que é o academiquez, assim. Tem uma linguagem própria dentro da academia e às vezes eu fico com a sensação de que a academia está falando só para si, né? E que as coisas não saem. E que muitas vezes a gente nem percebe que está com essa formatação. Eu comecei a pensar nisso quando eu assisti uma fala da Natália Grillo, que tem um perfil maravilhoso, inclusive sigam, Preta Velha. Preta velha. É, e ela estava falando sobre do processo dela de afastamento da academia e como ela percebeu que ela não estava mais conseguindo conversar com a mãe dela da mesma forma. Isso para mim foi tão inquietante que eu pensei que eu precisava escrever uma tese. Eu trabalho com a cozinha de santo, com terreiro, então tem que ser inteligível e tem que fazer sentido e tem que ter a ver, é com essas pessoas, primeiramente, que eu preciso dialogar. Então, desde o início do meu trabalho, eu sempre tentei fazer muito, muito corre oral para onde me chamavam para falar e principalmente para lugares onde eu pudesse conversar com o povo de santo. Porque essas pessoas é que precisavam me dizer se eu estava falando merda ou não, sabe? Mais do que qualquer validação do título da banca acadêmica lá, esse lugar, né, para além dos pontos chaves onde a gente pesquisa, mas a comunidade como um todo é que precisava me dizer e me sinalizar assim, ó, nada a ver isso que tu tá falando. Eu me lembro um dia que eu sentei para conversar que eu comprei uma imagem do Senegambia, também é um artista maravilhoso, sigam Maravilhoso. aí.
E aí ele estava me falando que o TCC dele, ele trabalhou com algumas folhas e orixás. E aí quando ele sentou para conversar com o babalorixá dele, depois, né, que já tinha entregado, o cara falou, pô, nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com isso. Eu pensei, meu Deus, eu já tinha defendido, mas eu fico pensando nisso. Então, mas eu sempre tive essa inquietação, né, esse medo, então eu tentei fazer isso. E aí, quando a Natália traz essa questão de eu não conseguir conversar com a minha mãe, eu pensava, cara, no mestrado, eu lembro muito da minha mãe, da minha irmã, da minha família reclamando o quanto aquilo era chato, né? Eu fiz mestrado na Fiocruz, eu falava sobre os pacientes do Hospício Nacional de Alienados que usavam Lima Barreto, enfim, tentei, mas não. Foi, até porque o meu mestrado foi aquele que eu acabei de sair da graduação e entrei no mestrado. Estava totalmente impregnada daquele academiquez. E aí eu fiquei 5 anos, mais ou menos, fora da academia, dando aula, e aí eu penso que a sala de aula também me deu esse start, né? A sala de aula é esse lugar que a gente precisa trans- é, transformar essa linguagem, pegar essa linguagem, né? Todo esse conhecimento, esse saber que a gente pega dentro da academia, como é que a gente passa isso para criança, adolescente. E aí, quando eu volto a partir dessa experiência da sala de aula, eu olho para essa linguagem e falo, mano, isso não me cabe mais, assim, não é isso que eu quero. Eu quero que minha mãe consiga ler minha tese, eu quero que qualquer pessoa consiga ler minha tese e que faça sentido. Então, quando eu coloquei lá a questão da Academic Case, eu tive que explicar o que era Academic Case, obviamente, que a presidente da banca se sentiu extremamente ofendida. É, eu, eu expliquei exatamente isso, a linguagem que faz com que a academia continue falando para ela mesma, em si mesmada, só tentando colher louros de si, e como é que a gente transpõe isso, né? E o quanto essa linguagem, obviamente, ela é totalmente estruturada em cima de bases racistas. Enfim, jogo para tu, comenta aí, fala tu aí. Essa parte que você falou, e aí eu gostei quando você foi me mandando mais ou menos a estrutura que você tinha pensado, que você colocou o nome desse ponto como linguagem, retorno e raça. E aí essa ideia do retorno para mim é muito importante, porque lá na minha casa, eu sou a quinta filha de 6, e a minha casa é um bom termômetro para eu saber se eu tô fazendo merda, sabe? Lá na minha família, importa muito pouco que eu seja mestre. Eu posso ser mestre, doutor, eu posso ser presidente do Brasil. Se minha mãe achar que eu tô ridícula demais e ela tiver que dar um socão no meio da minha cara porque eu tô querendo me desfazer dos outros, isso vai acontecer tranquilamente. Então, esse também é um ponto. E também porque o processo de sair da academia, entender que aquilo não é o fim. Então, quando a gente está num processo acadêmico, que muitas vezes é o que a gente às vezes almeja, quando a gente consegue furar essa bolha, entrar numa universidade pública ou não, mas que começa a entrar, entrei aqui, agora eu vou vislumbrar um mestrado, vou vislumbrar um doutorado. A gente vai entrando nisso e a gente começa só a falar, né, pregar para convertido. Então, a gente começa a falar com aquelas pessoas que podem entender e achar que falar daquele jeito é a melhor maneira que a gente pode falar, porque aquilo é o processo do desenvolvimento. E quando você faz esse caminho, que é o seu e que é basicamente o meu também, eu saí da faculdade odiando aquele lugar, então eu me formei na força do ódio mesmo, né? Então não aguento mais isso aqui, mas é isso, sou filha de diarista, eu não posso falar assim, vou sair da faculdade que eu não gostei. Não tinha ai, não, gente, não tô muito afim, não, sabe? Acho que eu vou, depois eu volto e falo, vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu me formei na força do ódio, fui trabalhar numa escola de favela, e que eu tive que viver experiências completamente diferentes das minhas e que eu tive que aprender sobre linguagem e sobre não recriminar a linguagem, porque, embora eu seja uma mulher negra e de origem humilde, eu morava no bairro de classe média. E aí eu não estou falando isso pensando que pessoas de favela têm uma linguagem diferente. Pensar como eu ainda estava num outro lugar e que eu precisaria voltar para falar, olha, eu saí desse lugar aqui, eu fui para a universidade tal, que é uma federal, eu fui para lá, fizeram um monte de coisa na minha cabeça e falaram que eu tinha que falar igual o Luiz de Camões. E aí agora eu tenho que voltar. E aí quando você volta achando que ninguém é suficiente para conversar com você. E isso é um processo que a gente passa, porque a gente acha que ninguém é suficiente para conversar com você.
que as pessoas não entendem o que você fala. Muitas vezes você não quer mais sair da superficialidade porque as pessoas não vão te entender. E isso é um processo muito, muito violento, e não só com o outro, com quem a gente faz isso, mas com a gente. Porque a gente fica sem lugar nenhum, porque a gente não é academia também. E não vai ser. Esse é um ponto. Eu não consigo voltar e tomar uma cerveja com meus primos sem usar o que eu acho que eu tenho que usar, ou sem sempre me colocar numa posição professoral com eles. Eu preciso sempre ensinar, porque eles não sabem. Se eu não consigo fazer isso com a minha família, eu não estou em lugar nenhum. Porque a academia não vai me aceitar. Certo? Eles me aturam lá. Então, beleza. Fiz a prova, passei, tenho nota boa, estudo, faço minha produção acadêmica. Então, em algum momento, eles têm que fazer o que né? Não tem muito jeito, mas aí eles tentam me violentar de outras formas. Então, eu nunca vou ser eles. E se eu não puder ser quem está aqui, eu sou quem? Né? O que eu vou ser, então? E aí, prestar atenção nessa linguagem é muito importante, é uma coisa que eu me policio e nem sempre consigo dar conta, porque a gente, quando vai lendo mais coisas, você vai vendo que a sua linguagem fica viciada, é igual a linguagem técnica mesmo, então quando você vai vendo, você vai falando uma coisa e entra igual essas coisas que eu acho péssimas, como é que se fala isso em português? Essa galera que fala inglês. E aí quando você vai vendo, você tá essa pessoa ridícula, tá? Isso é bem ridículo, inclusive. Só que você tá essa pessoa. E aí quando você perde o traquejo de conversar com aquelas pessoas que são a tua base, por exemplo, minha mãe é uma mulher que estudou muito pouco e que me sustentou na universidade, fazendo as coisas que eu faço hoje, sendo diarista. Se eu voltar e eu não puder conversar com ela, isso é um fracasso. Mas é muito fracasso, porque se eu chegar para minha mãe, a minha mãe foi na minha defesa. Quando acabou a defesa, eu perguntei para ela assim, mãe, você entendeu o que eu estava pesquisando? E aí ela falou assim, entendi. Quando ela falou entendi, aquilo para mim foi importante, porque se eu faço uma pesquisa acadêmica, que a minha mãe, que se lascou a vida toda, para eu poder chegar a um processo de, eu quero fazer um mestrado, não entender o que eu estou fazendo ali, não tem sentido eu estar ali. Não tem sentido, porque eu não consigo conversar com ela. E eu não vou ficar a vida inteira... Eu não vou conversar com Boaventura de Souza Santos, sabe? Não é com ele que eu vou sentar para jantar. Não é com ele que eu vou sentar no domingo para tomar uma cerveja. É com a minha mãe, é com meus irmãos, com meus primos, com meu namorado, com os meus amigos. Então, se a gente não olhar isso, mesmo como um processo de retorno, e o retorno no sentido de como eu retorno, o que eu trouxe de onde eu fui? Porque a academia precisa ser para a gente, isso tem que ser um processo, porque o branco hipnotiza a gente, né? Isso é uma coisa que quanto antes a gente assumir, melhor. O branco hipnotiza a gente. Então, mesmo quando a gente fala assim, eu sou super preocupada em não reproduzir essas coisas, o branco nos hipnotiza. E se a gente der um minutinho de bobeira, eles trazem a gente no sentido de, olha como você parece com a gente. Você não é negra igual aos outros, porque você sabe falar. Eu ouço muito isso. Nossa, você fala muito bem, né? Eu falo muito bem desde, sei lá, 1 ano de idade, porque eu aprendi a falar. Né? Então, você fala muito bem, olha como você está conseguindo adquirir símbolos que são os nossos. Olha como você não tem limitações. Mas, na verdade, isso é muito mais limitante. Então, se eu não consigo voltar para minha família, não consigo fazer com que aquilo que eu me dediquei para pesquisar, que tem muito mais a ver com a gente, aí eu sou uma mulher que pesquisei identidade negra em criança, processo de construção de identidade negra em criança a partir da literatura, e aí o meu público, os meus sujeitos de pesquisa eram crianças negras de favela. Se eu não consigo chegar para elas com a minha dissertação e um dia e falar assim, olha só o livro que a tia escreveu e eu estou falando isso, isso e isso, a minha pesquisa não serviu de nada. Porque elas são o sujeito da minha pesquisa. A minha mãe é um sujeito da minha pesquisa, os meus irmãos são sujeitos da minha pesquisa, então se eu não consigo conversar com eles, eu não consigo conversar com ninguém. E eu até anotei uma pergunta, assim, porque é uma pergunta que eu uso para me nortear, assim, para quem a gente fala quando a gente está falando? Que eu acho que é importante a gente pensar, e a gente que é acadêmica faz outras coisas, que a gente vai em evento acadêmico, eu trabalho fazendo consultoria em empresas também, então eu vou falar para muita gente branca, rica. Então, para quem eu estou falando, mesmo quando eu estou falando nessas situações? Primeiro eu estou falando para mim, porque eu preciso entender isso, e eu estou falando para que pessoas? O que eu quero que essas pessoas ouçam? O que eu quero que essas pessoas entendam? Né? O que eu quero que o meu discurso possa propiciar para essas pessoas e que possa propiciar para mim?
Então, o Fanon faz uma discussão muito boa sobre quando, no capítulo 1 do Pele Negra, que ele fala sobre o negro e a linguagem, ele fala quando o antilhano volta, falando francês, e ele volta para as Antilhas, ele fica fingindo que não conhece o nome das coisas, essa coisa do, ai, como é que se fala isso? E ele fala isso, gente, esse é o processo mais puro da colonização que se pode ter, quando a gente esquece daquilo que é da onde a gente saiu, para fingir que só conhece do outro, porque o outro não nos conhece. Isso é um processo burro ainda, né? É bem complicado. Lô, Nossa, você me para, maravilha. porque senão eu vou engatando. Não para não, Fê. Só vai, eu deixo. Imagina que eu vou parar. Vou pegar o gancho do que você falou. Ah, deixa eu avisar o pessoal. A gente está anotando as perguntas, tá? Não se preocupem. E a gente vai dar um tempinho para poder responder. É bem provável que não dê conta de acabar nessa live, mas eu juro que eu vou tentar, entendeu? Qualquer coisa a gente fala tudo e depois faz uma para poder volta, vai e volta para poder responder as perguntas. Não saiam daí, fiquem com a gente. E aí eu vou aproveitar o gancho para sim, alguém tá falando que vai deixar gravado? Vamos deixar gravado sim, pode deixar. Depois a gente baixa e coloca lá no GTV da editora. Aproveitando algumas coisas do que você falou, do que você respondeu, um outro ponto que eu coloquei aqui foi sobre racismo na educação. E como é que esse silenciamento, essa desqualificação, como é que a nossa estrutura linguística, a questão do acesso à escola, isso vai acontecendo desde antes da gente entrar na academia, né? É, e aí, você que trabalhou com isso, com crianças, como você mesmo falou, que são seu objeto, tá? Eu queria que você falasse, aproveitando esse gancho, falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, a minha pesquisa é uma coisa que ela me ajudou muito mais do que qualquer outra coisa. Assim. O processo da pesquisa lá nessa escola, eu fiz um estudo de caso sobre um projeto que eu desenvolvo com crianças na Vila Cruzeiro, chamado Projeto Entre Livros, que a gente está parado, né? Então, e esse projeto ele surgiu de um processo que eu fui estagiária nessa escola, não era nem para ter sido estagiária nessa escola, porque eu entrei para ser professora, quando eu fui fazer o estágio lá, a minha habilitação era para os anos finais do ensino fundamental. E aí era uma escola no alto da Vila Cruzeiro e as pessoas lá na CRE, não tem ninguém para ir, vão mandar essa menina para lá mesmo. E eu não gostava de criança, eu sempre disse que eu não gostava de criança, essas coisas. E aí fui para lá porque era dura, a beça, não que tenha mudado muito, e estagiária, terminando a faculdade no estágio remunerado. Aí falaram, lá é área de risco, vai ter mais dinheiro. Fui assim, a minha entrada nessa escola foi esse processo. E aí eu cheguei lá e falei, era criança. Eu falei assim, agora lascou, porque eu não sei nem como é que lida com criança. Não sabia. E aí fiquei pensando nisso, gente, eu preciso desse dinheiro também, vou ficar aqui e vou aprender. E aí eu passei 2 anos de estágio lá, entrei em 2009, passei 2 anos de estágio, quando acabou o estágio, né, por causa do período, eu falei assim, cara, eu não vou mais embora dessa escola, como é que eu vou embora daqui? Porque eu aprendi muito, eu acho que foi o maior processo de aprendizado que eu pude passar na minha vida. Eu aprendi muita coisa, profissionalmente falando, mas eu aprendi muita coisa sobre ser gente, sabe? Sobre ser humano. E aí eu falei, não posso ir embora, e fiquei arrumando programas voluntários para fazer, tinha as coisas de mais educação, ou coisas que não tinha nenhum, e eu ficava levando umas coisas lá. Só que essa escola é de uma região de risco, então muitos professores não iam e não tinha professor de sala de leitura. E aí eu falei assim, vou pegar essa sala de leitura, que tinha livro bom, aberto, eu falei, vou aproveitar essa sala de leitura, vou levar as crianças para lá, e vou fazer umas coisas de vez em quando. Mas até então, para mim, era isso. Vou levar ela para ler mais um pouquinho de Branca de Neve, mais outras coisas, sabe? Aí cheguei na sala, chegou aquele fatídico mês de novembro, o pessoal falou assim, precisa fazer alguma coisa sobre o Dia da Consciência Negra e tal. Aí levei um monte de coisa de cultura negra, de foto, não sei o que. As crianças de 6 a 10, 11 anos falavam para mim assim, eu não gosto de ser preto não, preto é tudo bandido, preto é feio, preto é lixo. E eu fiquei tão impactada com aquilo, não porque eu nunca tinha ouvido, mas eu fiquei impactada com aquilo porque eu fui essa criança.
eu pensava isso de alguma forma. E eu falei assim, caraca, como é que pode isso, gente? Né? Como é que essas crianças tão novas já estão assim? E aí eu entrei num processo de, olha, ano que vem eu vou mudar o mote desse projeto e a gente vai trabalhar literatura, mas vai trabalhar de uma maneira que faça essas crianças verem outras referências. Então, a partir de 2016, mais ou menos, a gente começou a fazer esse projeto lá. Eu comecei com um amigo meu, Marcos, que era professor de educação física. E aí a gente começou a juntar literatura com música. Eu tenho uns amigos do samba, o Luna e o Vinícius, que iam comigo. E aí eu era a pessoa que falava assim, ó, fulano, tu é boa, você ia ser uma que ia chamar tu cozinha. Então, ó, tu vai um dia lá comigo, dar aula de cozinha, de terreiro para as crianças. Tinha fulano da fotografia, vamos comigo. Não, porque, né, porque principalmente porque a gente tem que aprender também a parar de ficar discutindo coisas aqui na internet. Ai, que tem que ter. Então você sabe fazer, então você vai subir a favela comigo hoje e tu vai fazer lá com as crianças um dia, tá? E aí a gente começou a fazer essa coisa que era da literatura e que era também a preocupação de levar profissionais de todas as áreas para as crianças verem que, ó, existe cozinheiro negro, fotógrafo negro, existe cineasta negro, existe médico negro. Então, tudo que a gente fazia, hoje a gente vai ter uma oficina de fotografia, a fotógrafa era negra. Vai ter uma oficina de qualquer teatro, a atriz ou o ator eram negros. Para pensar também nessa proposta das referentes, porque a ideia não era a gente ficar discutindo racismo. Porque assim, a gente está aqui discutindo linguagem racista, mas eu não quero ficar falando de racismo o resto da minha vida, a gente tem outras coisas para fazer. O racismo é uma interrupção do que a gente faz, né? Mas a gente tem outras coisas para fazer. E a minha ideia era levar essa outra discussão. Aí, né, teve um dia que Juliana foi lá fazer a oficina com as crianças e falou, Heloíse, tu vai ter que voltar para academia, é isso. Eu fiquei meio que fingindo que não era comigo, dei uma de doidona, mas depois eu fiz a prova e passei para o Cefet. E aí a pesquisa rodou nesses 2 anos, assim, foi um estudo de caso em que muitos momentos eu quis largar a pesquisa. Teve um dia que eu cheguei na minha reunião de orientação e falei para o meu orientador, não vou mais fazer isso. Não vou mais, porque eu estou aqui discutindo historinha para criança que vai morrer. Porque a gente vê as faces do racismo, sabe? Assim, então, eu estou falando de uma região extremamente violenta, empobrecida, em que essas crianças enfrentam coisas que eu não enfrento. E que eu falava assim, cara, não tem sentido estar aqui e tal. E aí eu tinha esse grupo de orientação também, que participava comigo, eram todos outros alunos negros também. Falaram, Heloíse, não é isso. Você precisa continuar, é importante que você esteja lá. Foi um processo doloroso, mas saiu uma pesquisa que eu me orgulho, que é uma pesquisa bonita, assim, e que eu acho que eu consegui atingir o objetivo, que é pensar como a gente pode pensar práticas pedagógicas que trabalhem a autoestima das crianças de uma maneira em que a gente não aprisione elas na discussão racial, sabe? Não é discutir racismo que eu quero com elas, eu quero discutir novas possibilidades delas se colocarem no mundo, delas serem, e não ensinar isso para elas, porque elas já fazem. É só a gente colocar para fora o que elas já fazem. E o que eu posso dizer é que, assim, eu aprendi muitíssimo mais do que... Eu botei no papel o que elas me deram, sabe? Elas me deram muita coisa. E elas me dão muita coisa ainda, porque elas me mandam mensagem, elas comentam na minha foto. Ai, tia, você é linda. E aí, cada vez que eu via uma daquelas meninas falando assim, eu vou botar uma trança para ficar que nem uma princesa igual a você, eu tinha vontade de chorar. Porque é um processo que você vê, cara, há 2 anos, e parece uma coisinha desse tamanho, mas assim, há 2 anos essas crianças estavam falando que elas não queriam ser preta de jeito nenhum, que preto era feio. E aí você tem um processo em que a gente bota as fotos das mulheres negras hoje que eles lidam com isso de uma outra forma. Então, ainda estou me organizando para o doutorado, estou segurando minha onda, porque são fortes emoções. Mas foi nesse sentido. Mas eu costumo falar que eu acho que o doutorado é mais tranquilo do que o mestrado. Eu acho que eu falo isso para incentivar as pessoas também, né? Porque eu sou quase aquela Sim. pessoa assim. Você gostaria de ouvir a palavra do vamos voltar para academia? Eu sou meio testemunha de Jeová com os meus amigos pretos que estão fora. Não, tem que voltar, cara. Se eu conseguir, você também consegue, sabe? Vambora, vamos lá. Hoje a gente se junta. E aí eu vou aproveitar isso para emendar no último ponto, que é produção acadêmica e aquilombamento, né? E possibilidades, estratégias de sobrevivência dentro desse ambiente racista, hostil, a partir de todas as coisas que a gente já comentou até aqui, né? E aí eu vou começar comentando algumas coisas que para mim foram muito importantes, coisas que eu venho percebendo que me impactam de alguma forma.
É, quando eu entrei na academia, digamos assim, na graduação, né? E aí foi muito legal você falar o seu processo dentro da FRJ, porque eu sinto a mesma coisa. E é legal que eu costumo falar assim, agora eu posso falar porque eu tô lá dentro, né? Porque quando eu estudava na UERJ e falava mal da FRJ, era recalque. Mas agora eu posso falar de dentro o quanto a FRJ é racista, não que a academia não seja, mas às vezes eu vou falar mal da FRJ mesmo, às vezes eu tenho a impressão de que é muito doloroso para mim, que eu tô fazendo terapia para conseguir terminar isso, e é o que você fala, na força do ódio, porque é muito complicado. Para mim, é mais difícil a graduação do que o doutorado, mestrado, ou qualquer momento da minha vida, assim. Mais sobre, né, aquilombamentos e resistências. Quando eu comecei, em 2004, a fazer história na UERJ, não tinha muito essa coisa de coletivo, né? Tinha o Denegri, que tinha uma importância muito grande, mas eu tinha algumas questões, assim, até porque eu também, assim como você, cresci num bairro classe média, eu aprendi que existe racismo quando eu entrei na UERJ, né? Quando eu sou da segunda turma de cotas, então foi quando eu me deparei com algumas coisas. E aí o Denegrir era esse espaço de acolhimento, mas de alguma maneira eu não me sentia acolhida e pertencente, e isso era meio esquisito, assim, para mim. Eu comecei a pensar nisso, né, nesse retorno. Eu acho que, na verdade, voltar para a academia e fazer doutorado e começar a pesquisar terreiro, a ter contato com outras epistemologias, com outras bases de conhecimento, com uma outra organização filosófica mesmo, partindo da cultura iorubá, me deu uma outra organizada assim da mente, né? E aí, uma coisa que para mim foi muito, muito importante e fundamental assim quando eu penso, foi a minha banca, sabe? Eu acho que eu não teria conseguido, porque desde que eu entrei, eu já fui avisada, tipo, ó, você não vai ter orientação, a gente não tem como dar conta, assim. E já tinham me indicado para eu procurar o professor Roberto, enfim. Mas eu fui a maluca que fez um doutorado junto com uma outra graduação na UFRJ. Você pensar como é que a pessoa faz isso, Que né? Como é que... doida. Maluco. E aí eu não estava conseguindo dar conta de fazer as coisas todas. E aí tive um processo muito solitário, assim, de construção do meu trabalho. A minha qualificação foi muito esse momento da orientação que estava o professor Roberto Borges e a professora Helena Teodoro. E eu fui atrás da professora Helena, assim, do tipo, peraí. E aí eu acho que Maravilhosa. ela é maravilhosa também. Eu penso muito como estratégia de aquilombamento, a montagem, quem tá, e aí momento, dicas, enfim, mas algo que foi para mim, na montagem da banca, trazer os nossos. Eu acho que é importante montar bancas pretas, independente do programa onde você esteja. Né? É óbvio que tem programas que você não vai conseguir colocar a pessoa de dentro, preta, porque nós somos, de fato, na grande maioria, minoria, os professores, mas brigar, eu tive que escrever uma carta para o meu programa para justificar as escolhas da minha banca. Né? E aí a gente vê como é o racismo, porque as bancas brancas não têm a menor necessidade disso, mas para colocar gente preta ali dentro daquele espaço, eu tive que escrever Tem uma que carta justificar, justificando, claro. né? Mostrando currículo, fazendo tudo isso. E aí eu acho que chamar os nossos, além de ser um espaço de acolhimento muito grande, o professor Roberto, no dia da defesa, então, assim, falou coisas. O professor Roberto me fez chorar, assim, citando Bell Hooks na minha defesa, foi a coisa mais linda do mundo. Roberto é lindo demais. Eu sou suspeita para falar dele. Eu também. E na qualificação eu tive muito esse processo do orientar, do dizer para onde ir, do trazer outras bibliografias, porque as nossas bibliografias não estão lá. Então, eu acho que algumas chaves importantes. Eu acho que hoje o papel dos coletivos, né, para quem está nesse lugar da graduação, então, montar redes de aquilombamento são muito importantes. Eu ouço muito da galera mais jovem o quanto fazer parte de um coletivo preto foi importante para continuar, para concluir, para lidar com essa força desse ódio. Valorizar as nossas produções, então citar uns aos outros, né? Fazer construção dentro dos seminários de grupos de pesquisa, de grupos de trabalho de pessoas pretas, então levar isso para os grandes seminários, cada um na sua área, sempre
valorizar os nossos, chamar para participar das bancas de TCC, de mestrado, de doutorado. Então, faça uma cartinha, procure saber como é. A gente tem direito de montar a nossa banca. Então, briguem por isso. Briguem para que os nossos estejam dentro desses espaços. E também eu penso nessa coisa de isso aqui que a gente fez, sabe? Quando a gente pensa em reunir, vamos discutir, vamos privilegiar os nossos e chamar os nossos. Está sempre fazendo isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente buscar estratégias, estar junto, para nos fortalecer. Porque senão a gente, talvez, esse seja um ponto que é tão difícil na FRJ, né? Eu estou no curso que é gastronomia, que é um curso extremamente embranquecido, e fora que eu também não tenho mais esse tempo da graduação, eu sinto muita falta desses aquilombamentos. Assim, eu acabo sendo a pessoa que vou dar as ajudas, as referências, esse suporte bibliográfico. Muita gente vem até mim e diz assim, você me dá uma referência e tal? Esses dias eu estava vendo uma charge da Priscila, eu não esqueci o sobrenome dela. Aí eu estava numa charge dela que ela estava falando quanto a gente, nós, as pessoas negras, né? Nós somos colocados nesse lugar do professoral, do didático, a gente tem que explicar as coisas. Gente, tem Google, sabe? Tipo, joga no Google, né? Procura, sabe? Vai ler, e aí a gente dá dica, lê isso, lê aquilo. A pessoa não quer ler, a pessoa quer que você faça o trabalho dela, mastigue e diga assim, o racismo é assim, isso funciona assim, né? Eu tenho uma expressão Wikipreta, né? Não estou aqui para ser o Wikipreta de ninguém. Enfim, e aí quando eu penso, né, em produção acadêmica e racismo, a gente falou tanta coisa, mas pensar, e aí o que a gente faz, né? Estratégias, o que você pensa sobre isso, Lu? Olha, eu disse bem no início, eu tive uma outra referência do que é um programa de pós-graduação, e o meu orientador era um homem branco, mas a gente era um grupo de 5 pessoas negras orientando os dele. E aí, o que foi... 6 pessoas, desculpa. E o que foi importante nesse processo? Conhecer essas outras pessoas, sabe? E às vezes a gente teve uma família lá dentro nesse sentido, porque tinha dia que estava todo mundo que não aguentava mais. Então, muito do processo de falar assim, de não ter saído do mestrado, se deveu a esses encontros, se deveu a eles estarem lá e falarem assim, não, cara, tu vai terminar assim. Não vou mandar, não vou fazer, não sei o que, eu vou reprovar. Não, você não vai reprovar, tá maluca? Já tá aqui, agora vai ter que ir. Vamos ler, vamos fazer junto. Então, eu tive esse prazerzão mesmo, e não só essas pessoas do grupo de oração, mas de oração, ó, que louca, do grupo de orientação, mas do corpo discente todo que estudou comigo, assim. Eu tenho grandes amigos, o Cefet me trouxe grandes amigos e alguns irmãos, academicamente falando, e que alguns estão na minha vida mesmo, e que são extremamente responsáveis, e alguns podem nem saber disso, são extremamente responsáveis por eu não ter abandonado a academia. O professor Roberto foi um desses, e os alunos, principalmente, o pessoal que eu encontrei naquelas aulas, as pessoas que iam para o grupo de orientação e não me deixavam largar o mestrado, e que muitas vezes eu era a pessoa que falava, não, todo mundo vai fazer o trabalho, todo mundo vai entregar, a gente senta junto e escreve. Muitas vezes foi um trabalho mesmo de pegar pela mão, porque a gente tem demandas muito pesadas na nossa vida, sabe? E que às vezes tem esse lance tem gente que quer que a gente leve pronto, e tem gente que precisa, às vezes, que você pegue pela mão, porque é muito pesado. A gente passa muita coisa ao mesmo tempo. E eu, por exemplo, entrei no processo do mestrado com vários problemas, assim. Então, ter entrado para o Cefet, conhecido essas pessoas, fez com que eu realmente não sucumbisse mesmo, assim. Então, eu tenho esse outro processo que foi importante para mim. E que foi importante eu conhecer essas outras pessoas, entender que eu não era a única pessoa que, às vezes, não estava conseguindo produzir. Entender que eu não era, porque a gente fica nessa, né? Não, todo mundo consegue fazer, todo mundo, só eu que não consigo. Quando você conhece outras pessoas que têm realidades parecidas... Deixa eu só te interromper. Vai cair e a gente vai voltar. Tá. E aí, quando a gente voltar, tem 28 segundos aqui. Quando a gente voltar, a Elu vai concluir, né? Que é o nosso último ponto, e aí a gente vai responder as perguntas, que tem várias perguntas aqui, tá bom? Então voltem, por favor, tá bom? É só para eu não cortar o que a Elu tá falando.
Tá bom. tá? E aí eu vou te chamar de novo. Aí tu entra de novo, eu vou te chamar de novo, tá bom? Tá bom. Peraí, até daqui a pouco, gente.